Mateus capítulo 23, versículo 2. A partir do versículo 2. Mateus 23, a partir do versículo 2. Vamos pegar o versículo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não as praticam. Até aqui. Vamos pegar o versículo 4. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Só até aqui, no versículo 4. Nós vamos parar nesse segundo versículo. Então, essa quarta característica dos falsos mestres de passar por cima das coisas grandes e dar ênfase nas coisas de menor importância e relevância. Percebemos isso em vários grupos religiosos que existem hoje, né? Grupos, seitas religiosas que criam doutrinas e que passam por cima dos pilares da fé cristã. O Senhor Jesus, no versículo 4, ele dá uma luz para nós, o que seria isso que acontece com esses falsos mestres que se assentam na frente do povo e atam fardos pesados. O que isso quer dizer? Isso significa que esses indivíduos, eles põem as pessoas na base da sua justiça própria, fazendo um anátema da fé. Quando nós falamos de costumes, existem igrejas, nós sabemos disso, que existem padrões, você tem que estar dentro daquele padrão, né, de vestimenta, de roupa, tudo naquele padrão, como se aquilo servisse para alguma coisa. E aí eu quero enfatizar que eu não estou dizendo que os cristãos devem andar de qualquer jeito. Porém, dentro daquilo que é fundamental, nós temos algumas questões básicas da fé, que são os pilares da fé, que é a encarnação do Verbo, a justificação pela fé, a salvação por mera graça, essas doutrinas, a doutrina da expiação, a doutrina da redenção, a doutrina do novo nascimento, que é mais importante do que esses pequenos detalhes. Então, o que é que os falsos mestres fazem? Eles passam por cima disso. Hoje em dia nós não vemos pregar sobre justificação pela fé. Nós vamos em igrejas tradicionais, né? Aí quando eu falo igrejas tradicionais, eu quero abrir um parênteses, tirando igrejas bíblicas como a presbiteriana e algumas outras igrejas bíblicas que estão fundamentadas na palavra de Deus. Mas igrejas, na maioria das vezes, igrejas evangélicas e principalmente do meio pentecostal, eles não ensinam esses pilares da fé, que é a encarnação do Verbo, a justificação pela fé, a expiação, a propiciação, o novo nascimento, a Trindade, a doutrina da Trindade, que é o estudo que nós estamos fazendo no dia de domingo, que são os pilares da fé. Mas colocam as pessoas na base da sua justiça. Ou seja, as pessoas andam de determinado porte religioso, as pessoas acham que são santos, elas não compreenderam o que é a justificação pela fé, elas querem ser justas diante de Deus,
mediante as suas obras. Não é mediante aquilo que Cristo fez, é mediante as suas obras. E aí faz o anátema da fé, ou seja, a salvação pela fé, ela é esquecida, ela é deixada de lado. Isso é uma das características do falso mestre. Ele vai sempre, uma das características deles é colocar as pessoas na base da sua própria justiça. Nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Dentro da salvação existe 3 classificações. Nós fomos salvos quando Cristo dá a vida por nós. Nós estamos salvos por estar com Cristo. E nós seremos salvos na vinda de Cristo. Fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Tudo em Cristo. Somos justos mediante o sacrifício de Cristo. Nós somos, por naturezas, inimigos de Deus. Nós somos gerados em pecado. Trazemos em nós o pecado original da queda de Adão. E aí, nesse termo aqui dos falsos mestres, que colocam as pessoas na base da sua justiça própria, né? Eles se assentam na frente do povo, como o Senhor falou aqui, na cadeira de Moisés, né? Atam fardo pesado nas pessoas, as pessoas não conseguem caminhar com tantas coisas. E aí eu vou citar, porque o bom combate, irmãos, não é só pregar. Nós temos que fazer citações também. Eu tenho combatido um falso mestre no canal, e alguns comentários às vezes dizem assim, as pessoas não entendem o que é a luta pela fé. Então as pessoas acham, nós estamos vivendo hoje, tem um espírito de ambiguidade, é o espírito do politicamente correto, então eu não posso pregar a verdade para ninguém, eu não posso pregar a verdade por mão, para uma pessoa, eu não posso dizer que aquela instituição, ela é apóstata da fé, ela não prega o verdadeiro evangelho, não posso. Por quê? Porque eu tenho que ser politicamente correto, eu tenho que agradar os homens, eu não tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar os homens. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos que agradar a Deus. A Bíblia ensina que nós temos que agradar a Deus e viver em paz quando possível com os homens. Quando possível viver em paz. Mas se estiver contra as verdades de Deus nas Sagradas Escrituras, aí nós temos que escolher o nosso lado. E o nosso lado tem que ser Cristo. E aí eu vou fazer algumas citações dessas falsas igrejas. Como nós temos estudado a doutrina da Trindade, eu citei algumas seitas religiosas, como o Testemunho de Jeová, os Mormons. Hoje a Congregação Cristã do Brasil se tornou apóstata, e eu fiz parte dela. Outra agora que entrou no mesmo bolinho é essa do Davi Miranda. Agora, para você ser salvo, você tem que fazer parte de lá também. Eles aderiram ao mesmo sectarismo da Congregação Cristã do Brasil, o mesmo sectarismo dos Mormons, os mesmos sectarismo do Testemunho de Jeová, agora também eles salvam. Para você ser salvo não é em Cristo, não é somente em Cristo, não. Você é Cristo, mas Deus é amor. É Cristo, mais Testemunho de Jeová. É Cristo, mais Congregação Cristã do Brasil. É Cristo mais os Mormons. Não, é só Cristo. O homem só pode ser salvo por Cristo. Que nem o irmão leu aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o que fazemos? Combatemos essas mentiras. Pregamos a verdade. Doe quem doer. Doe quem doer. A gente prega o Evangelho e vive o Evangelho. Doe quem doer. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus.
Essas são as características dos falsos mestres. Uma das características deles. Põe as pessoas na base da sua justiça. E aí eu vou fazer uma colocação aqui, porque eu fiz parte da congregação cristã no Brasil durante 20 anos. E eu sei o que é as pessoas quererem colocar na base. As pessoas quererem ser santas. As pessoas que não reconhecem os seus pecados, não confessam os seus pecados diante de Deus e acham que são santas. São pecadores. E daí, às vezes, esses pecadores que nem passaram pelo novo nascimento. Qual é a diferença do cristão verdadeiro para o falso cristão? O cristão verdadeiro, ele passou pelo novo nascimento. Ele não deixa de ser pecador. Mas a semente que está nele conduz ele à verdade. E Deus vai transformando ele pelo poder do Espírito Santo. Ele continua no estado caído. Todos nós continuamos no estado caído. Mas o Espírito Santo ele vai nos transformando. Essa é a diferença. Vai nos moldando. Os falsos mestres são bons nos menores dos aspectos da lei, como acabamos de falar. Eles são bons nos menores aspectos. Olha, você não tem que andar... Aí eu vou falar isso para os irmãos. Não estou dizendo que deve, não deve, essa não é a questão. Mas existem instituições que se a mulher... Vou falar de novo, congregação não vai dizer. Se a mulher andar, minha esposa sofreu muito com isso. Muito, muito, muito. Por quê? Porque ela trabalha numa escolinha e ela trabalha com criança. Não dá para usar saia. Ela vai com a roupa da escolinha da aula. Pois muitas das vezes ela saía daqui para ir dar aula. E quando ela cruzava com algumas pessoas dessa instituição, as pessoas não saudavam ela, viravam a cara. Por quê? Porque ela estava com a calça da escolinha. Não saudava, virava a cara. E eu ouvi isso de um ministro lá dentro. Que ele também, ele ensinando, estimulando as pessoas a agirem dessa forma. Que não era para saudar, que era para a pessoa pegar, a irmã pegar, sair de saia até o serviço e lá colocar a calça para vestir. Como se isso fosse mudar a salvação. A salvação é só em Cristo. Nós somos justificados pela obra de Cristo. É colocar as pessoas na base da justiça própria. Tá, eu vou, irmão, que nem andar só de calça social. Tem pessoas aí que só andam de calça social. Eu estou de calça social, irmão, mas eu vou colocar calça jeans. Quantas vezes eu já atendi um culto aqui de calça jeans? Coloca as pessoas na base da justiça própria. Se não andar de calça social, não é cristão. Eles são bons nos menores dos aspectos da lei. Mas os grandes, não. A congregação cristã no Brasil nega a palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus. Nega. O fundamento principal da fé, que é a Bíblia, a palavra de Deus, eles negam. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E agora? Nega a Trindade. Os mormons negam a Trindade. O Testemunho de Jeová nega a Trindade. E aí? O que é fundamental para a salvação, não sabe. Não quer saber e tem raiva de quem sabe. Por quê? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aquela torção diabólica do preguiçoso para não entender o que a palavra de Deus ensina. Porque não tem responsabilidade com a sua salvação. Ele não quer. É apenas um religioso. Ele vai para uma instituição, ele cumpre a sua religião, ele vai para casa, descansa e na segunda-feira ele volta a trabalhar. Ele não entendeu o que é a salvação. Ele não compreendeu. Então nós temos que avançar no conhecimento de Deus. Porque, como Jesus Cristo falou, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro. A vida eterna está atrelada em conhecer quem é Deus.
Nós só podemos ser transformados quando conhecemos a Deus. Nós só amamos, é que nem ontem eu vi um desses irmãos, desde a minha mocidade, que andava comigo quando eu ainda vivia lá dentro da congregação lá moço. Ontem eu ouvi ele de relance durante o dia, e eu falei algo para ele, porque ele vê muitas coisas erradas, mas ele não tem força de sair de dentro do erro. Por quê? Porque ele é músico lá dentro, ele tem todo... Ele tá mais apegado à instituição e o que ele representa dentro da instituição. Ele é músico, tem a família dele lá dentro, todo esse teatro religioso que as pessoas vivem, do que o verdadeiro evangelho. Não quer saber. Não quer saber. Passa por cima daquilo que é fundamental. Eu falei para ele, filho, nós precisamos conhecer quem é Deus. Porque nós não amamos quem nós não conhecemos de verdade. Eu só passo a amar uma pessoa quando eu a conheço. Então eu preciso conhecer Deus. Para eu amar Deus verdadeiramente. Para os caracteres de Deus me compor. É só através de eu conhecer os atributos de Deus, a excelência de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, é que eu serei transformado. Nós seremos transformados. E não por usar calça jeans, usar calça social, e trabalhar de saia ou de calça da instituição de trabalho. Cortar o cabelo, deixar o cabelo branco. Fazer a barba. Tem instituição aí que a gilete é ungida. Porque se você não fizer a barba, você tá contra Deus, você é o desviado. Existe isso. Existe isso. O que é isso? É colocar as pessoas na base da sua justiça. Tirar o sacrifício de Cristo. Nós somos salvos não por fazer barba, não por andar de calça social ou de calça jeans, não pela irmã usar saia ou usar uma calça. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Nós somos salvos mediante aquilo que Cristo fez por nós e não aquilo que nós fazemos. Isso é uma característica do falso mestre. Os falsos mestres são bons nos menores dos aspectos da lei e tanto quanto negligentes nas maiores. Vamos ler 1 Timóteo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Até aquilo. Fazem comércio da palavra de Deus, do Evangelho, das boas novas. Querem ficarem ricos. Falam coisas que não é segundo o Evangelho, a piedade, a encarnação de Cristo. Falam coisas que não é segundo a piedade. Nossas palavras têm que ser segundo a piedade. O que é a piedade? Qual é o mistério da piedade que Paulo fala? Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. O mistério da piedade é que Deus se humanizou.
Então qual é as palavras segundo a encarnação de Cristo, de Deus? Que Deus deu a vida por nós. Que nós iríamos sofrer a ira de Deus, do Pai. Só que Deus enviou seu Filho para que a própria ira do seu Pai caísse sobre ele. Para que ele fosse justo e justificador de muitos, como falou o apóstolo Paulo. Essas são as palavras segundo a piedade. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira. Pessoas que não têm Deus. Soberbo, nada sabe, estão delirando em assuntos que eles não entendem, não compreendem, porque não conhecem a palavra de Deus. A quinta característica, eu vou dar uma acelerada, porque ainda tem mais quinta, sexta e sétima, para a gente finalizar nesse culto esse tema. A quinta característica: os falsos mestres encobrem e colorem seus princípios perigosos e almas impostoras com discursos muito justos e pretensões plausíveis, com conceitos elevados e expressões douradas. Muitos nesses dias são enfeitiçados e enganados, isto é, iluminação, revelação, deificação, triplicidade flamejante, etc. Como prostitutas, pintam seus rostos, cobrem e perfumam suas camas para melhor seduzir e enganar as almas simples. É isso que eles fazem. Essa é a quinta característica dos falsos mestres. Vamos ler Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Gálatas é perto de Efésio. Antes de Efésio, depois de Coríntios. Essa carta aqui, ela é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve. Em todas as cartas que Paulo escreveu, até nas cartas que ele escreveu aos irmãos de Coríntios, ele diz assim: dou graças ao Senhor por vós. E em Coríntios era uma igreja totalmente perturbada, totalmente confusa. Mas nessa carta aqui, o apóstolo Paulo, ele não começa assim. Ele começa assim: ó insensato Gálatas. Chama de insensato. Ele já começa assim nessa carta. É a única carta que ele começa desse jeito. Ó insensato Gálatas. E aí quando a gente lê o contexto, os irmãos seguram aí que eu vou ler essa parte que Paulo fala. Ele vai dizer, esse ó insensato, no versículo 10, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para vos obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Estou lendo o capítulo 3. Nós vamos para o 6 agora, conforme falei com os irmãos. É o 6, não é isso? É, o 6, 12. Começou a se introduzir dentro dessa igreja alguns falsos mestres,
começaram a colocar o judaísmo no meio da igreja. Ó, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar a lei. Se colocar na base da justiça. Fazer o anátema da fé. Essa heresia foi combatida pelo apóstolo Paulo nessa carta aqui, que ele escreveu aos Gálatas. Por quê? Porque os falsos mestres queriam colocar as pessoas na base da sua justiça própria. E Paulo aqui no versículo 6, ele vai dizer as seguintes palavras, 6, 12. Ele vai dizer: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí aqui existe um contexto histórico. Por quê? Porque o cristianismo, ele não abole a lei, mas ele aprimora a lei. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Então, se na lei dependia da obediência do homem para que as bênçãos de Deus caíssem sobre o povo, sendo que o povo nunca conseguiu cumprir a lei, já em Cristo isso já muda. Já não depende mais do homem, mas sim de Cristo. Então Deus opera no homem de forma segundo a sua soberania, mediante o seu querer. Já não depende mais do homem. Aí é por isso que Paulo fala na carta aos Romanos: não é de quem busca, não é de quem corre atrás, é de quem Deus se compadece. Se na lei dependia do homem, na graça, em Cristo, depende unicamente de Deus. Deus quis salvar o homem. Não é uma parte minha, eu vou... Deus não, Deus quis e tal, Deus é 95% é Deus e 5% é eu, que eu tenho que me esforçar, não. É 100% Deus. Então não devo fazer nada? Deve, claro que deve. Abrir o coração para o Evangelho. Não tapar os ouvidos para a palavra de Deus. Reconhecer em Cristo o seu Salvador. Saber que você e eu somos incapazes de agradar a Deus. E o único que agradou a Deus foi o seu Filho. Este é o meu Filho amado, ao qual eu me comprazo. E aí você pega e você olha para você mesmo e você vê. Aí você passa a ter fé. Que fé? Você é um homem de fé? Não. Você passa a enxergar que você, por si só, não consegue chegar a lugar nenhum. E aí você passa a ter fé no sacrifício de Cristo. Naquele que deu a vida por você. Aí sim. Isso é a fé. A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E aqui esses indivíduos queriam colocar o povo na base da sua justiça. E Paulo, diz aqui justamente isso. Estão querendo circuncidar vocês, para vocês não sofrerem a cruz de Cristo, para vocês serem colocados na base da sua justiça própria de vocês. Vocês estão fazendo anátema da fé, vocês caíram da graça, vocês estão fora do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o reconhecimento do pecado. E só se conhece o pecado quando você conhece o sacrifício de Cristo. Nós não conseguimos enxergar a profundidade dos nossos pecados se nós não enxergarmos o tamanho do sacrifício de Cristo. Não dá. E o interessante é que cada dia que passa, o sacrifício de Cristo passa a ter sentido para nós. Desde criança nós ouvimos falar desse sacrifício. Mas só quando passamos a entender o sacrifício de Cristo é que passamos a dar valor à salvação. E passamos a entender o quanto somos pecadores. Sem esse conhecimento, não tem como. Não tem como dar valor ao sacrifício de Cristo sem conhecer o quanto somos pecadores. E aí é um trabalho do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós.
Segundo, vamos agora em Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles se transfiguram em ministros de justiça. Eles parecem ser justos. Nós olhamos para eles e eles parecem ser justos. Mas eles se transfiguram em ministros de justiça da mesma forma que Satanás se transfigura em anjo de luz. E aí nós julgamos tudo à luz das Sagradas Escrituras. Porque nós não julgamos a aparência. Nós julgamos aquilo que sai. Porque o que sai da boca do homem está no coração. E o falso mestre, ele tem a aparência de cordeiro, como está escrito lá em Apocalipse, mas quando ele abre a boca, fala como o dragão. Ele aparenta o cordeiro, mas ele fala como o dragão. E aí nós temos que entender o que a Bíblia ensina para não ser enganado com os falsos ensinos lá fora. Vamos adiantar mais um pouco. Romanos é um pouco para trás. Romanos 16, versículo 17 ao 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas aos seus ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. É isso que eles fazem. Tem palavras bonitas, palavras agradáveis, palavras lisonjeiras, palavras suaves, palavras que agradam a carne, palavras que estimulam a carnalidade, as cobiças. Você vai ter isso, Deus vai te dar aquilo, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. É isso que nós queremos ouvir. Nosso coração quer as coisas dessa vida e eles pregam aquilo que elas não querem ouvir. Palavras lisonjeiras, palavras que agradam os nossos ouvidos. Vamos em Mateus de novo. Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazes filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. A palavra prosélito significa discípulo. Um discípulo. Fazer um prosélito. Só que esses prosélitos são 2 vezes filhos do inferno. Por quê? Imagina uma pessoa ser enganada no mundo. Eu acho que nós todos aqui que estão aqui presentes, o Senhor nos tirou do mundo. Passamos pelo mundo. Estávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe deste século, como fala o apóstolo, andávamos segundo o príncipe deste século, como fala o apóstolo Paulo, e filho do inferno uma vez. Só que quando entramos dentro de uma religião e somos enganados dentro de uma falsa religião, nós nos tornamos 2 vezes filhos do inferno. Porque éramos enganados lá no mundo e agora o diabo usa o engano dentro da religião, usando a religiosidade humana. Porque todos nós somos religiosos. Então ele usa da religiosidade humana para enganar as pessoas.
E justamente esses escribas e fariseus que hoje existem muitos por aí vão atrás de prosélitos. Eles não procuram converter as pessoas, levar, conduzir as pessoas a Cristo. Não, eles procuram aliciar pessoas para conduzir a si mesmo e as suas ideias. Pessoas que acordam 6 horas da manhã e andam na rua aí pregando Cristo, não, pregando as suas convicções religiosas. Não estão pregando Cristo. Eles acham que estão pregando Cristo, eles estão sendo enganados. Mas eles não ouvem, eles não querem te ouvir. Para eles o que só serve é o que está na sentinela. Se não tiver na sentinela, se não for dado lá pelos anciões dele lá do Brooklyn, lá dos Estados Unidos, não é aceito. Tudo tem que ser segundo o que Charles T. Russell determinou lá atrás, lá, Testemunho de Jeová. Não é o que a Bíblia ensina. É o que o Charles T. Russell determinou. E essas pessoas, no mundo todo, tem mais de 7 milhões de pessoas sendo enganados, aderindo à religião. Eles serão salvos, não pelo sacrifício de Cristo. Eles serão salvos mediante a afiliação à organização de Jeová. Olha quantas essas pessoas estão sendo enganadas. 2 vezes filhos do inferno. E as pessoas estão correndo aí atrás de prosélito. Palavras duras, mas bíblicas. Eles se ocupam mais sobre a mentalidade dos homens. Seu labor não é para melhorar os corações dos homens e endireitar suas vidas. E nisto eles são muito mais parecidos com o seu pai, o diabo, que não poupará esforços para enganar os prosélitos, os convertidos. O diabo não vai poupar esforço para enganar. A 7ª característica: os falsos mestres fazem negócios dos seus seguidores. Aí nós vamos finalizar nessa passagem de Pedro, 2 Pedro. Vamos na epístola de Pedro, para a gente finalizar, irmãos. O sermão desses dias tem sido bem didático, sistemático, mas é importante a gente entender para não ser enganado. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes de João. A epístola de João. Perto de Apocalipse. João falou. 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, não são poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio. De que forma? De que forma eles vão fazer negócio das ovelhas? Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, não será tardio
envia a sentença dele já está determinada por Deus. A sentença desses falsos profetas já está determinada por Deus. Eles vão enganar, enganarão as muitos. Eles foram levantados para isso mesmo, para enganar e ser enganados, para ser lançados no inferno. E todos aqueles que não amaram a verdade de Deus. Como fala o apóstolo Paulo nas cartas aos segundos Tessalonicenses. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que não creiam na verdade, porque não tiveram amor na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, aí eu concluo com as seguintes palavras: eles buscam os seus bens mais do que o seu bem, e preocupam-se mais com o serviço de si mesmo do que com a salvação das suas almas. Contanto que eles obtenham os seus bens materiais, eles não se importam que Satanás tenha as suas almas. Se eles puderem tomar a sua bolsa, eles seguirão adiante das princípios. Os falsos mestres são os grandes adoradores do bezerro de ouro. Agora, por meio dessas características que falamos aqui no decorrer de 3 semanas, vocês podem conhecê-los e assim evitá-los e manter as suas almas fora das suas perigosas armadilhas, e que possam minhas orações encontrar-se com as suas diante do trono da graça. Amém.